A UNHB foi um espaço, uma oportunidade que me formou, não só enquanto estudante secundarista do IFRN, mas também aspirante a estudante de História. Então, é muito bom estar podendo voltar, ainda que indiretamente, para contribuir com esse processo que eu acho maravilhoso. Falando sobre a minha trajetória na UNHB, eu trabalhei com a Cris, fui orientando da Cris, não só na UNHB, como também 3 dos meus 4 anos de FRN. Desde então, não tenho parado de aperrear o juízo dela. E aqui continuo aperreando o juízo dela, só que dessa vez aperreando um pouquinho o juízo de vocês, certo? Hoje nós vamos falar sobre leitura de manuscritos no século XIX. Eu acho que a apresentação já está aí para todos. Se não estiver aí, vocês me avisam, mas eu acho que a apresentação já está aí para todo mundo. Eu vou só desativar a minha câmera enquanto eu estiver falando, que aí fica melhor de concentrar na apresentação. E como a Cris falou, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, por favor, tenham dúvidas e colocações, podem colocar no chat ou falar e pedir a palavra a qualquer momento, o espaço é de vocês, certo? Então é isso. Leitura de manuscritos no século XIX. É o primeiro tema desse ciclo de minicursos, desse curso FIC que vocês estão realizando. E aí, mais uma vez, eu queria reforçar e parabenizar o Laboratório de Humanidades do Campus Canguaretama, do IFRN, pela iniciativa. Quando se fala em século XIX no Brasil, é um período muito interessante para pensar a configuração da nossa sociedade, porque logo no início do século, o Brasil deixa de ser uma colônia. Né? E aí, debates de quando foi, se foi na independência, se foi com a chegada da família real, mas o fato é que durante o século XIX, o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal, se torna reino e depois se torna independente, constituindo então um império aqui na América, certo? Só que no final do século XIX, o Brasil também deixa de ser um império e vai virar uma república. Isso é assunto para uma outra história. O que nos importa aqui é entender quais são os desafios que uma sociedade tem quando é preciso construir uma nação. Isso é um tópico amplamente estudado pelos historiadores, amplamente discutido por quem estuda a conformação política, social, cultural do Brasil, certo? E aí, o questionamento que eu queria levantar para a gente começar a nossa conversa de hoje é como falar em manuscritos quando você tem uma sociedade iletrada, certo? O que isso quer dizer? Esse gráfico que está aí na tela de vocês, eu tirei, a referência está aqui ao lado, mas ele traz as tendências seculares das taxas de analfabetismo entre a população de 5 anos ou mais, 10 anos ou mais e 15 anos ou mais, segundo os censos demográficos que se tem disponível no Brasil. Para quem não sabe, o primeiro censo populacional feito a rigor no Brasil inteiro, no Império do Brasil, aconteceu em 1872. Não foi a primeira tentativa de se estabelecer um censo da população, mas foi a primeira que deu mais ou menos certo, apesar das controvérsias. Então, nos últimos anos do Império do Brasil, é que o Império do Brasil fez essa tentativa, logrou essa tentativa de conhecer a sua população. E, entre outras coisas, esse censo, ele nos diz a taxa de analfabetismo dessas pessoas. E como vocês podem ver no gráfico, mais ou menos em 1872, a época da feitura do censo, mais de 80% da população brasileira era analfabeta, o que significa que essas pessoas não sabiam ler, muito menos escrever. E aqui, você tem não só a população branca livre, mas você tem uma população escravizada, uma população preta livre, que não sabia ler e não sabia escrever. Então, como é que a gente fala qual os usos que se podem ter de manuscritos numa sociedade profundamente iletrada, certo? Porque quando se pensa em manuscritos, eu acho, uma das primeiras coisas que se vem na cabeça é as pessoas podem escrever cartas, as pessoas podem escrever diários, as pessoas podem escrever bilhetes, as pessoas podem escrever anotações, e esses registros são transformados em fontes pelo historiador que estuda esse período. Mas se as pessoas não sabem ler e não sabem escrever, como é que elas deixam registros escritos? Não deixam. Especialmente, quanto mais pobre é o sujeito, menos registro escrito ele vai deixar de próprio punho. Contudo, como eu falei no início, o século XIX marca esse momento em que o Brasil vai se transformar numa nação moderna.
A nossa primeira Constituição, em 1824, outorgada pelo imperador Dom Pedro I, é considerada uma Constituição liberal, a partir do momento em que ela reconhece os direitos dos cidadãos, mesmo que ela não reconheça que todos são cidadãos. Né? Existia uma série de critérios para o exercício da cidadania. Mas vejam só, nós temos uma Constituição desde 1824. Nós temos uma tentativa de levar os agentes do Estado brasileiro até os lugares mais ermos, distantes do território. O que isso significa? Que durante o século XIX, durante o primeiro reinado, mas especialmente durante o período regencial e o segundo reinado de Dom Pedro II, vão sendo feitas uma série de tentativas para levar os braços do Estado brasileiro até as partes mais ermas do nosso território. Obviamente não se consegue em todos os lugares, mas é fato de que foi tentado. O que isso quer dizer? Que as cidades tinham que ter comarcas, que são espaços de jurisdição, que tem que ter um juiz de direito, tem que ter um juiz de órfãos, tem que ter um cartório. E se tem que ter um cartório, tem que ter um escrivão. Aí, para ter esse povo todo precisa ser formado em primeiras letras. Então, algumas pessoas vão frequentar as escolas. Que pessoas são essas? Os dirigentes da nação. Aqueles que vão ser considerados as pessoas capazes de dirigir a nação brasileira. O que significa que gente pobre, escrava, ou ex-escravo, egresso do cativeiro, não é um dirigente da nação. Então, essas pessoas não são o alvo das políticas de educação do Brasil nesse momento. Mas, se tem um cartório, se tem uma comarca para julgar os crimes, para julgar as sentenças, para avaliar os casos, esses procedimentos, eles vão ser registrados de alguma forma. E eles vão ser registrados de maneira escrita. O que isso quer dizer? Que aquele pobre que nós falamos, que não escreve, não deixa registros escritos sobre a sua própria vida, ele pode até não deixar um diário, mas vez ou outra ele aparece na delegacia, entende? De vez ou outra ele se mete numa confusão, então ele vai aparecer, vai levar na delegacia, o policial vai bater na casa dele, vai ter uma treta, um babado, uma confusão. E essa confusão vai ficar registrada na forma de processo criminal, na forma de ação civil, nas mais diversas formas, no âmbito do direito e dos cartórios, que isso pode ocorrer. Então, assim, apesar de não deixarem vestígios escritos, essas pessoas aparecem nos registros em diferentes momentos de sua vida, em diferentes ocasiões, certo? E isso faz com que os historiadores tenham material para estudar a vida, o cotidiano, as tensões, as complexidades desses grupos de pessoas, certo? Vamos lá. Sobre fontes manuscritas, nós temos os mais diversos tipos. E aí eu escolhi 4 para a gente exemplificar. O primeiro deles, documentos paroquiais. Porque o Brasil não era um Estado laico, ele vai se tornar laico apenas com a República, não havia registro civil da população. Hoje em dia, quando as pessoas nascem, elas são registradas com uma certidão de nascimento, elas têm um RG, elas têm um CPF, elas têm cadastros diante do Estado que atestam a cidadania delas e atestam, inclusive, para o Estado que elas existem. Porém, no século XIX, quem atestava isso era a Igreja. Porque os sacramentos da Igreja, eles são também estratégias de se manter os fiéis dentro da Igreja ao longo de sua vida. Então, nos registros das paróquias, vocês vão encontrar, os pesquisadores encontram registros de batismo, registros de casamento e registros de óbito. Todas as pessoas que eram batizadas são registradas pelo padre num livro de batismos. Então, ele vai lá e escreve, no dia tanto, de tal mês, de tal ano, no lugar X, eu batizei fulaninha, aí diz se fulaninha é branca, se fulaninha é preta, se fulaninha é índia, se fulaninha é escrava, se fulaninha é parda. Diz quem eram os pais. Se os pais forem escravos, ele vai dizer de quem eram. Se os pais são casados, vai dizer se eram casados. Se a mãe era solteira, vai dizer se a mãe é solteira. E vai dizer também quem foram os padrinhos escolhidos para essas crianças. Ou seja, independente da sua condição social e do seu status social, livre, liberto, forro, se você for batizado e receber o sacramento da igreja, você vai aparecer, você vai estar
registrado pelo padre em algum lugar. Da mesma forma, os casamentos e da mesma forma, os óbitos, certo? O que significa que todas as pessoas que fossem até a igreja, que fossem até o padre realizar os sacramentos, elas vão aparecer nos registros. Então, os registros paroquiais, eles constituem fontes muito importantes para diversas análises que são possíveis de serem feitas pelos historiadores. Análises de demografia para saber sobre a população, as características dessa população, as curvas demográficas, quando é que crescem os batismos, quando é que não crescem, qual a frequência de pais casados, qual a frequência de mães solteiras, quem é que está apadrinhando as crianças, e nesse processo de você escolher um padrinho, quem é que os pais estão escolhendo para ser padrinho da criança, e o que isso pode nos dizer com relação às configurações sociais e culturais e os significados do apadrinhamento para essas pessoas. Todas essas são perguntas que os historiadores podem fazer a esse tipo de documentação. Um outro tipo de conjuntos documentais, e aí é um conjunto que particularmente eu gosto muito, e é um deles que nós vamos ler hoje, são os documentos cartoriais, certo? Como eu falei para vocês, aqueles documentos que são produzidos em cartório, por meio de um escrivão. E aí, que tipo de documentos são esses? Processos criminais, quando rola um babado, quando rola uma treta, quando rola uma confusão, quando rola um barraco, que a polícia é envolvida, e quando as pessoas se metem numa briga, que vai para a polícia, isso vai ser transformado em processo criminal, que é um documento muito peculiar. Nós vamos falar sobre isso quando nós formos lê-lo, certo? Mas é um documento muito peculiar à medida em que ele deixa várias informações para que a gente exercite a imaginação histórica e para que a gente conheça o cotidiano daqueles sujeitos, especialmente no momento de treta mesmo, né? Porque, enfim, pelo sim, pelo não, teve uma confusão e foi bater na polícia. Ações cíveis. O que são ações cíveis? Ações de divórcio, ações de despejo, ações de separação, cobrança de dívidas, tudo isso vai aparecer nas ações cíveis também nos cartórios, certo? Inventários e testamentos, porque quando uma pessoa vai morrer, ou quando ela está para morrer, ou em determinado momento da vida dela, ela vai ter que fazer um inventário ou um testamento. O testamento antes dela morrer, para dizer para onde vão as coisas que ela tem, e um inventário no momento da morte, quando esse testamento tem que ser colocado em prática, e os bens dela, sejam bens móveis, sejam bens imóveis, vão ter que ser divididos entre as pessoas que vão herdar. Os inventários e os testamentos, eles também são fontes muito ricas, especialmente para os historiadores que trabalham com a história da escravidão. E aí eu estou ressaltando isso porque é muitas vezes nos inventários e nos testamentos que a gente descobre para onde vão os escravos quando seus senhores morrem. E nesse momento a gente consegue entender, por exemplo, quais os escravos conseguem a liberdade quando o senhor morre, quais deles conseguem permanecer com a família e não são separados entre os herdeiros. Esse tipo de coisa vai aparecendo nos inventários e nos testamentos e permite com que a gente faça várias perguntas às fontes, certo? Nós vamos falar sobre isso ainda. Processos de compra e venda de coisas, terras e pessoas. Tudo isso também vai aparecer nos cartórios. Se eu tenho que vender um pedaço de terra, essa venda ela vai ter que ser registrada em cartório para que ela seja oficial. Se eu tenho um escravo, vou vender esse escravo, essa venda também vai ter que ser registrada em cartório para que ela seja oficializada. Então, os mais diversos acontecimentos da vida cotidiana das pessoas acabam aparecendo na forma de manuscritos, ainda que não sejam eles quem tenham escrito esses manuscritos, como no caso desses primeiros conjuntos de documentos que vocês estão vendo, ainda assim, elementos da vida cotidiana, tensões, contradições, dificuldades, estratégias, tudo isso vai aparecer nesse tipo de documentação, certo? Outros tipos de fontes que podem ser manuscritas são as fontes da imprensa, como os jornais manuscritos, e os documentos pessoais que eu falei no início, cartas, bilhetes e diários, que dependem muito das iniciativas familiares para a sua preservação, certo? Normalmente, quanto mais importante a pessoa for em vida, mais fácil a gente encontrar esse tipo de documentos pessoais. Figuras muito importantes, geralmente têm seus diários, suas cartas guardadas, e isso serve de fonte. Contudo, com relação aos documentos paroquiais e os documentos cartoriais, é muito interessante que no Brasil, apesar de ainda ser pouco, existem iniciativas para resguardar
esses documentos e prepará-los para a posteridade. Eu vou falar de algumas delas empreendidas no Rio Grande do Norte para vocês, que é dentro delas que eu trouxe o documento que nós vamos analisar hoje, certo? E aí eu trouxe alguns exemplos de alguns documentos, só para a gente se familiarizar e ter um pouquinho de noção do trabalho de corno que é a leitura dos manuscritos do século XIX. Mas apesar de ser um trabalho difícil, é um trabalho muito bom. O primeiro documento que está aí na tela de vocês é um registro de batismo de 1841. Na tela, vocês têm 2 páginas microfilmadas. A microfilmagem é uma técnica de digitalização desses documentos, certo? Uma técnica que já não se utiliza tanto. Esse documento ele foi microfilmado já tem um tempinho. E na microfilmagem, o documento fica assim em preto e branco. Não são preservadas as cores originais. E até isso diferencia na forma, dificulta ou facilita a forma como a gente lê o documento. Mas essa página do registro de batismo é da paróquia de São José de Mipibu, cidade do Rio Grande do Norte, certo? E faz parte do arquivo metropolitano da Arquidiocese de Natal, que foi digitalizado quase que inteiramente, certo? Numa parceria entre a Arquidiocese de Natal, a UFRN e a British Library, certo? Lá de Londres, eles tinham um projeto de financiamento para a guarda de documentos antigos que estavam em risco de serem perdidos, e a Arquidiocese do Natal entrou nesse edital junto com a UFRN e conseguiram financiamento para fazer esse trabalho, que guardou importantíssimos documentos paroquiais, ou seja, batismo, casamento e óbito, como outros também, de toda a Arquidiocese do Natal. Então, você vai ter documentos de Canguaretama, você tem documentos da própria cidade do Natal, Goianinha, São José de Mipibu, Macaíba, todas essas cidades, para quem é do Rio Grande do Norte, eu vi aqui que estamos interestaduais, mas a Arquidiocese do Natal guarda todos esses documentos, certo? E aí, esses registros de batismo, eles estão até fáceis de ler, certo? Existem piores. E aí, o nosso próximo exemplo trata justamente disso. Os perigos a que podem ser colocados os documentos quando não há uma forma de guardá-los muito cedo. Veja, esse registro é de 1841, então ele tem quase 200 anos. Ao longo de 200 anos, muitas são as razões que podem ter levado esse coitado desse registro a chegar para a gente aí da forma como ele está, certo? Vocês veem que tem páginas rasgadas, aqui à direita tem páginas rasgadas, e o documento todo ele está manchado. Porque algo que também interfere na forma como nós vamos ler, ou na possibilidade de lermos ou não os documentos, é a forma como eles foram produzidos. No século XIX, era muito comum que a tinta utilizada para fazer esse tipo de registro fosse uma tinta que nós chamamos de tinta ferrogálica, que é feita a partir de ferro, certo? Aquelas canetas tinteiro são mergulhadas na tinta ferrogálica e a pessoa escreve. O ferro, ele oxida, ele enferruja ao longo do tempo, e não é diferente com a tinta ferrogálica com a qual esses documentos foram produzidos. O que significa que essas manchas elas vão se espalhando pelo documento. Veja, a foto anterior, que eu coloquei agora, e essa foto toda rasgada, elas são do mesmo livro de batismo. Então, assim, no mesmo livro você pode encontrar documentos muito fáceis, muito bons de ler, que dá vontade de aplaudir a letra da pessoa que escreveu, como você encontra outros que só pode entregar para quem pode mais, porque é impossível ler esse tipo de documento. Algumas palavras você consegue identificar, e isso pode te ajudar em algumas coisas, mas num caso como esse é muito difícil você conseguir retirar muitas informações desse documento, certo? Existem estratégias de preservação dos documentos, mas, infelizmente, alguns estão para além da recuperação. O que a gente pode fazer é um tipo de microfilmagem dessa que permite que a gente tenha minimamente alguma ideia do que estava escrito ali. Vocês veem, eu não sei se dá para perceber, mas que as letras da página anterior estão meio que sombreadas na página que a gente está vendo. Então, isso dificulta ainda mais a nossa leitura. Esse outro exemplo que eu trouxe para vocês é o livro número 4 de Testamentos e Audiências, que
corresponde aos anos de 1862 a 1905, do primeiro cartório de São José do Mipibu, disponível no Laboratório de Imagens, no site do Laboratório de Imagens da UFRN. Esse documento ele já foi digitalizado de uma maneira diferente, certo? Como vocês podem ver. Enquanto o outro foi microfilmado e está em preto e branco, nesse aqui é aplicada uma outra técnica, certo? De digitalização. E vocês veem a diferença que as técnicas de digitalização fazem na hora de ler um documento. Porque só de você poder ver o contraste das cores, você já consegue facilitar a sua leitura. Se você der um zoom nessa página, você vai ver que tem uma letra do lado de trás, do verso que está aparecendo, mas ela não é maior ou não é mais nítida do que a letra da página da frente, o que permite com que a gente leia algumas coisas, mesmo que tenha uma página rasgada, certo? Essa é uma outra forma de preservação documental, já mais recente, e esses documentos do primeiro cartório do São José do Mipibu, eles foram salvos pela UFRN quando eles iam ser queimados. Então, o cartório ia queimar os documentos, a UFRN entrou com um processo de guarda, conseguiu a guarda dos documentos, e desde então eles estão sob a guarda do Departamento de História nos seus laboratórios de restauração e o laboratório de imagem, certo? O laboratório de restauração faz um trabalho químico mesmo, de limpar, de guardar, de preservar o documento, enquanto que o laboratório de imagem digitaliza esse documento e disponibiliza ele na internet para todo mundo, certo? O que é uma facilidade muito grande. Hoje em dia nós já temos uma série de documentos disponíveis, uma série de acervos disponíveis online para que os pesquisadores possam consultar. Mesmo com essa facilidade, há quem diga que os documentos disponíveis online não substituem uma visita ao arquivo, certo? Todo historiador é um pouquinho barata de arquivo, mas isso tem uma razão. Porque um documento como esse que a gente está vendo agora, ele é possível de ser lido, digitalizado com bastante facilidade. Já um documento como o outro que a gente viu, ele não é. Então, uma visita ao arquivo para ver esses documentos que estão em preto e branco, talvez possa ser mais proveitosa do que o documento digitalizado, para quando for possível a gente visitar os arquivos, certo? No momento não vai estar sendo. Vamos lá. Temos documentos do século XIX, temos documentos corroídos do século XIX, já bastante maltratados pelo tempo. Como é que a gente faz, então, para ler eles? A gente senta, coloca uma lupa, amplia o zoom, como é que a gente faz para ler? Isso também, a prática é a forma mais fácil de você aprender a ler esse tipo de documento, especialmente quando eles são escritos pela mesma pessoa. Porém, a paleografia é uma ciência considerada uma ciência auxiliar da história que trata justamente da leitura e da análise desse tipo de documento, certo? Ela, como a maioria das ciências que nós conhecemos hoje, ela vai se estabilizar, ela vai se configurar enquanto ciência, se institucionalizar no século XIX, certo? Entre o XVIII e o XIX. Era facilmente confundida, na época, se confundia, aliás, com a diplomacia, à medida em que o contexto de guerras na Europa, a troca constante de informações escritas entre essas pessoas, dificultava você afirmar a veracidade de um documento. Por exemplo, no contexto de guerra, você pode fazer circular uma carta, ou um despacho, ou algum tipo de norma que seja falsa para confundir o inimigo na guerra, certo? Então, a paleografia ela vai surgindo junto com a diplomacia como uma forma, a diplomática, como uma forma, inclusive, de você validar os documentos para saber o que era verdadeiro e o que era falso. Mas, nesse sentido, a paleografia ela avança ao redor dos séculos como uma ciência que abrange, como tem nessa citação à direita, abrange a história da escrita, a evolução das letras e os instrumentos para escrever. Pode ser considerado uma arte ou uma ciência. É ciência na parte teórica, é arte na aplicação prática, mas acima de tudo é uma técnica. A paleografia permite que a gente analise o documento escrito a partir de si e da sociedade que o produziu, tentando garantir se ele é verdadeiro ou não e que tipo de significados estão impressos nesse documento. Por exemplo,
O primeiro acordo ortográfico da língua portuguesa entre Brasil e Portugal foi estabelecido em 1931, o que significa que até 1931 você não tinha uma normatização acertada entre os dois países sobre o uso da língua, o que significa que uma pessoa, ainda que soubesse ler e escrever, como acontece com a maioria dos padres nos registros das paróquias, na maioria dos escrivãos nos registros cartoriais, escrevessem as palavras, muitas vezes, com base no que eles falavam, o que vai nos colocar diante de muitas variações da língua escrita, certo? Se a língua por si só ela já é uma coisa viva e imutável, na escrita desse período você não tem uma norma padrão estabelecida como nós temos hoje. Então as variações elas são encontradas de muitas formas. A paleografia ela nos dá técnicas para tentar entender a leitura, a escrita, inclusive as normas para transcrever esse tipo de documento. A gente vai falar sobre isso depois. Porém, eu queria ressaltar uma outra coisa, que é o que está no lado esquerdo da apresentação para vocês. Através de seus métodos e técnicas, os leitores modernos acessam o universo do outro, selado pela marca da anterioridade. Outras grafias, outras formas de escrever, outros meios empregados na escrita, outras formas de viver e de sentir o mundo. A paleografia, assim como a história, e sendo ela uma ciência auxiliar da história, ela também é, de certa forma, um exercício de alteridade. Por quê? À medida em que você se propõe a analisar, a estudar a historicidade de um documento escrito, você acaba tentando descobrir os significados daqueles signos, os significados daquelas formas de escrever e de imprimir visões de mundo históricas e próprias da sociedade que produziu aquele documento. Então, a paleografia é também um exercício de alteridade, desculpa, de você conhecer o outro, de você entender o outro, a partir das suas especificidades históricas, certo? Então, vamos lá. Colocando aqui mãos à obra, eu separei um documento para que a gente fizesse uma pequena lida hoje, certo? E encaminhamentos de análise de como é que um documento manuscrito como esse pode ser analisado ou, inclusive, cobrado na UNHB pelos historiadores, certo? O caso que eu escolhi para que a gente analisasse é um processo criminal, isso eu vou adiantando, em que está envolvida uma escrava crioula, que significa que ela era nascida no Brasil, chamada Inocência, certo? E aí vamos descobrir o que aconteceu. Essa é a primeira página do documento que vocês têm na sua tela, certo? No canto superior, vocês têm o ano do documento, 1872. À direita, vocês têm o endereço onde esse documento está guardado no arquivo, C07V02, é porque o 2 está um pouquinho comido. Mas significa que ele está na caixa 7 e é o número 2, certo? E o que é que temos nesse documento? Logo aqui no início, vocês veem que a letra está a coisa mais linda do mundo, mais bonita que a minha, inclusive, para ser lida. Juízo Municipal da cidade de São José de Mipibu. Autuamento de um exame e vistoria feito na crioula Inocência, escrava do doutor juiz de direito Pedro Francelino Guimarães. Logo de cara, a gente consegue perceber algumas diferenças entre essa escrita do século XIX, do final aí do século XIX, com a escrita do português hoje em dia. E aí, um exemplo que eu queria dar é da palavra um. A palavra um é escrita aqui com H na frente. Então, isso já é uma coisa que a gente tem que ter em mente na hora de ler. Porque se de repente a gente está com dificuldade de entender uma palavra, a gente lembra, pode crer, né? O um tinha um H antes. Então, isso facilita um pouco a nossa leitura. Quem escreveu o documento foi o escrivão Rolim, como está escrito aqui no canto inferior direito, certo? Uma das primeiras estratégias a serem feitas na leitura desse tipo de documento, para facilitar quando nós tivermos dúvidas na frente, lá para frente do documento, de o que diabo foi que esse homem escreveu aí, é fazer uma pequena tabela, isso é uma técnica da paleografia, certo? Fazer uma pequena tabela em que você separa as grafias das letras maiúsculas e minúsculas que vocês encontram no documento. Aqui na apresentação, vocês estão vendo, eu separei apenas as letras que eu encontrei nas primeiras 3 páginas do documento, certo?
o que significa que eu não precisei me adiantar muito na leitura do documento para selecionar a forma como esse escrivão em particular faz a grafia das palavras, maiúsculas e minúsculas. Todas as que estão em branco é porque eu não encontrei no início, nas primeiras 3 páginas, certo? Isso pode ser adicionado depois, conforme vocês vão lendo o documento. E aí, qual é a coisa? Se de repente a UNHB manda um documento como esse, para que vocês leiam, uma das primeiras coisas é vocês identificarem as letras que estão mais fáceis de serem lidas. E aí, algumas letras vão se parecer muito umas com as outras. O que vai identificar, o que vai ajudar vocês a identificar é justamente o contexto. E aí a gente vai ver isso conforme a gente for lendo o documento lá na frente, certo? Então eu separei para vocês mais ou menos a grafia de algumas das letras escritas pelo escrivão Rolim nesse documento. Aqui vocês estão vendo do A até o N, certo? Percebam o I e o J. São muito parecidos, especialmente o I maiúsculo com o J maiúsculo. O contexto, normalmente, vai nos dizer de que letra se trata. Inclusive, a perninha do J, se ela estiver mais para baixo, mas às vezes o escrivão ele está escrevendo com muita pressa, isso são coisas que a gente identifica quando está escrevendo. De repente, a letra fica um pouquinho mais troncha, e você vê, ele já estava com pressa de terminar, né? Aí sobra para nós, mas... o escrivão, na hora que fez esse processo, ele não imaginava que teria historiadores 200 anos depois lendo o que foi que ele escreveu, certo? E aí, o final da tabela que eu trouxe para vocês. A letra U minúscula, que tem aqui, e a letra M e N minúsculas são muito parecidas. Gente, isso dá muita confusão. Muita confusão. E aí a gente vai tendo que se virar, de fato, porque apesar da paleografia nos dar uma série de técnicas para decifrar esses códigos e esses símbolos, na maior parte deles é só a prática que vai fazer com que você consiga ler sem maiores dificuldades. E isso facilita quando você está lendo um conjunto de documentos que são escritos pela mesma pessoa. Um exemplo, aqueles registros de batismo que eu mostrei para vocês. São José de Mipibu teve um padre, o vigário Gregório Ferreira Lustosa. O vigário Gregório Ferreira Lustosa, ele foi pároco de São José de Mipibu por quase 50 anos. O que significa que durante mais ou menos 50 anos, 90%, chutando aqui pelo que eu já li, 95% dos registros de paroquiais de São José de Mipibu, daquele período, foram escritos pelo padre Gregório Ferreira Lustosa. Então, em determinado momento, você se acostuma com a letra do dito padre, certo? Especialmente quando, no caso dos documentos da paróquia, são documentos em série. O que são documentos em série? Vou voltar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí nessa página que você tem vários registros que seguem a mesma fórmula, certo? Em todo registro de batismo, eu sei que não vai dar para vocês lerem porque não dá para dar zoom. Mas se vocês se concentrarem nesse registro que está à direita, logo abaixo do número 1841, você tem aqui, ó, começa com A e você tem aos 13 de julho de 1841, de minha licença, batizou solenemente o pároco Vicente Ferreira, não sei das quantas, e por aí vai. O que isso significa? Que esses documentos em série, documentos seriais, eles vão obedecer um tipo de fórmula. Então, em todos os documentos, o padre vai começar com ao ano tanto, eu ou outro padre de minha licença. Ele está dizendo de minha licença porque não foi ele quem batizou, foi outro padre. Mas como ele é o pároco da paróquia, ele tem que dar a licença dele para outro padre batizar. Então ele diz, de minha licença, o padre fulaninho, na capela não sei das quantas, batizou não sei quem. E essa fórmula do documento, ela vai te ajudar a ler, especialmente quando você quer encontrar informações específicas. Porque se eu quero saber o nome do batizando, se eu quero saber o local do batismo, se eu quero saber os pais e os padrinhos, nem sempre eu preciso ler o documento todo. Sabendo que esse documento segue uma fórmula, eu consigo, inclusive, localizar melhor as informações que eu quero. Isso é uma coisa que o historiador ele tem que estar
ele tem que estar ciente, certo? As informações que ele vai buscar nas fontes dependem das perguntas que ele vai fazer ao documento. Quem transforma um documento como esse numa fonte é o historiador, à medida em que ele tem uma questão e ele vai até as fontes para tentar responder essa questão, certo? Então, se o trabalho do historiador não é descobrir quem foi o padrinho de quem, ele não necessariamente tem que ir atrás dessa informação. Mas se ele quer saber quais os lugares em que eram realizados mais batismos na paróquia de São José do Mipibu, ele consegue localizar essa informação na fonte, justamente porque esse tipo de documento segue uma fórmula. Então, esse tipo de conhecimento, que inclusive a paleografia ajuda a entender, auxilia na hora de ler documentos que estão muito difíceis. Então vamos lá, voltando para o caso da inocência, certo? A gente viu mais ou menos a grafia das letras do escrivão Rolim. Agora vamos para outra parte do documento. Vocês veem que já há uma diferença da letra do início do documento para isso, para essa página. Essa página é algumas à frente. Esse documento tem 56 páginas, certo? Eu dei uma lida nele todo para trazer para vocês, então eu selecionei algumas partes para a gente ler. Mas esse documento tem 56 páginas. Esse outro print que eu mostrei para vocês é da primeira página do documento. Então o escrivão ainda está calmo, ele ainda está, nossa, que linda folha em branco, vamos caprichar para ela não ficar feia. Então ela escreve bem grande a capa. Até porque esse documento ele pode ser consultado pelas outras autoridades responsáveis pelo processo. Então isso é a cara que o documento vai ter no início. Então está tudo muito bonitinho. Já mais lá para frente, já não tá tanto, certo? É mais ou menos como a timeline do Twitter, quando tem uma confusão, começa todo mundo discutindo bonitinho, mas lá para frente já vai ficando feio. É a mesma coisa, certo? No início ele tá tudo lindo, tá tudo perfeito, a letra maravilhosa, inclusive a página não tá nem rasgada. Lá na frente as coisas começam a aparecer. Então vamos lá, vocês estão vendo que, o tipo de documento é um auto de flagrante. Então, a partir do título desse documento, algumas coisas a gente já consegue saber, que é o quê? O que quer que tenha acontecido aí, a galera foi pega em flagrante. É um auto de flagrante, então houve aí um pego no flagra, certo? E aí, o início do documento é uma coisa que é comum a vários tipos de documentos que você vai encontrar. É preciso dizer quando esse documento foi escrito. Então, começa aos 13 dias do mês de junho, do ano de 1872. Veja que a palavra 2 não é com I nesse período, é com U, então é 2. Eu sei que provavelmente agora deve estar sendo muito difícil para vocês acompanharem, mas tem a transcrição na outra página, certo? Eu vou passar para a gente ler a transcrição. Esse print é para vocês verem que, mesmo assim, esse documento ainda está muito fácil de ser lido. Existem outros que estão muito piores, como a gente viu. E aí vamos lá, finalmente, saber o que foi que aconteceu, certo? Aqui eu coloquei a transcrição desse auto de flagrante, respeitando as linhas, certo? O que isso significa? Que a quantidade de linhas que estão numeradas aí são as linhas do documento, certo? Não são as linhas do Word, e sim as linhas do documento. Toda vez que o documento pulava uma linha, eu pulava também. E essa linha é identificada. Para que isso serve? Para que facilita a consulta ao documento, certo? Se alguém quer consultar alguma coisa, ou inclusive para revisar uma transcrição. Vai lá no documento, sabe onde é a página que ele está. Se a dúvida está na linha 8, já pode ir direto na linha 8 e saber o que aconteceu. Para que esse tipo de regra serve, certo? Serve principalmente porque existem muitas iniciativas de grupos de pesquisa, principalmente de historiadores pelo Brasil, de compilação de fontes históricas. A UFRN já fez muito isso. O Laboratório de Experimentação e História Social da UFRN, o LES, tem uma série de publicações que são compilados de fontes para o estudo da história colonial do Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, eles pegam as fontes, transcrevem, deixam elas mais ou menos desse jeitinho, respeitando a grafia original, e disponibilizam elas para os pesquisadores, certo? O que facilita que você não precisa ir até o documento original, apesar de que é sempre divertido
e ao documento original, certo? Porque dá a impressão que você está visitando ali ao passado. A pessoa que você está estudando, ela esteve em contato com aquele mesmo documento há anos atrás. Então, para quem gosta de história, para quem tem amor pela história, é um plus, certo? É uma coisinha a mais. Eu vi aqui que tem uma pergunta do Caleb. Ano era escrito com 2 N, sim. Você pode encontrar tanto o início do documento dizendo aos 13 dias do mês de junho, como também ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1872. E em datas comemorativas, os escrivãos ainda vão além. Diz, por exemplo, assim, tantas décadas após a coroação de Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro I, tem todo um floreio antes dele começar o documento. Então vamos lá. Transcrição do auto de flagrante. Do que se trata esse documento? Acompanhe comigo a partir da linha 2. Aos 13 dias do mês de junho do ano de 1872, nesta cidade de São José de Mipibu, em casa de residência do doutor juiz municipal Antônio Ferreira Souto Júnior, onde eu, escrivão, abaixo assinado, fui vindo, aí presentes os indiciados José Felipe e Antônio Vital. As pessoas recebiam o sobrenome Vital quando ninguém sabia qual era o sobrenome dela, certo? Presos em flagrante pelo mesmo juiz, pelo espancamento e ferimentos praticados na preta Inocência, escrava do doutor Pedro Francelino Guimarães. Mandou o juiz ao carcereiro. O escrivão, ele cometeu um erro de escrita aí, certo? Porque, apesar dele escrever carceiro, a palavra carcereiro já existe nesse período. Inclusive, em outros documentos, ele escreve carcereiro. Então, ele cometeu um erro. As regras da paleografia pedem que a gente escreve a palavra que a pessoa que escreveu errou, seja entre chaves ou entre colchetes, certo? Normalmente entre colchetes. Mandou o juiz ao carcereiro que os recolhesse à prisão pública, a fim de se lhes instaurar o competente processo. E, para constar, mandou o juiz lavrar este auto que assinou com as testemunhas presentes abaixo assinadas. Eu, Manuel Basílio de Moura Rolim, escrivão, o escrevi. Aqui, eu queria ressaltar algumas coisas. Por exemplo, abreviaturas. Na linha 28 e na linha 30, a gente tem 2 abreviaturas. Essa abreviatura na linha 28, que tem ES, CR e o AM em cima, significa escrivão, que se escrevia escrivão, certo? E lá embaixo é a assinatura do juiz, que está Souto Júnior. Para identificar o Júnior, ele coloca o O e o R em cima também. Essas abreviaturas, elas são usadas quando algumas palavras elas são escritas muitas vezes ao longo do documento, e eu encontrei, fazendo uma pesquisa para preparar esse mini curso para vocês hoje, eu encontrei também alguns pesquisadores falando que essas abreviações serviam para economizar tempo. O que foi que o escrivão fez com os 2 segundos que ele economizou escrevendo escrivão ao invés de escrivão, eu não sei. Talvez seja mais estético do que para economizar tempo, mas está aí. E embaixo, as pessoas que assinaram esse documento, e aí a gente coloca sublinhado. Quem assinou o documento foi o Miguel Soares Raposo da Câmara e o Joaquim Teixeira Brandão, que eram as testemunhas da feitura desse auto de flagrante. Tá, vamos lá. A partir desse primeiro documento, nós podemos estabelecer algumas perguntas para a fonte. E aí eu reservei algumas. A primeira, que tipo de documento é? O título do documento já diz do que é que se trata, certo? É um auto de flagrante. Alguém foi preso em flagrante e essa pessoa foi autuada pelo juiz, inclusive na casa do juiz, certo? Normalmente essas coisas, na cidade de São José de Mipibu, eram feitas na casa do juiz, porque não havia prédio público disponível para isso. Quem escreveu o documento, a resposta também está nele, certo? Foi o escrivão Manuel Basílio de Moura Rolim. Quando a resposta está no início do documento, 13 de junho de 1872, onde, na casa do juiz municipal Luiz Antônio Ferreira Souto Júnior. Porque o documento foi escrito a mando do juiz, porque as pessoas foram pegas em flagrante e foi instaurado um inquérito, então esse documento precisou ser escrito. Quais outras informações ele contém? Ele contém
o nome dos indiciados, o motivo pelo qual eles foram indiciados, se eles estão presos ou não. Então, o primeiro documento curtinho desse processo de 56 páginas já nos dá uma série de informações sobre o que foi que aconteceu. Porém, o mais interessante não é nem esse documento, é o que vem a seguir. As pessoas começaram a ser inquiridas, porque um inquérito policial foi instaurado para saber o que tinha acontecido com a preta Inocência, escrava de um doutor juiz da cidade também, certo? Então, 6 testemunhas foram arroladas pelo juiz municipal para serem inquiridas sobre o que foi que aconteceu. Entre essas testemunhas estão os réus do processo, o José Felipe e a Antônia de Tal. Eu separei o interrogatório da Antônia e transcrevi o interrogatório da Antônia para a gente ver aqui, certo? Então, vamos lá. Para o interrogatório da Antônia, eu fiz diferente, para ver se facilitava a leitura e vocês compararem a palavra que está escrita no documento com a transcrição. Eu tentei colocar aqui do lado mais ou menos o número da linha na linha na linha do documento, certo? E eu queria fazer só uma observação, aqui começa na linha 7, porque lá em cima no documento já havia outras coisas escritas, certo? Lá em cima no documento era a continuação de algo que havia sido escrito antes. Como eu queria só o interrogatório, eu transcrevi só o interrogatório, começa na linha 7. Então vamos lá. Interrogatório feito à ré, Antônia Maria da Conceição. Dessas duas primeiras linhas, a gente já tem uma informação nova, de que o nome dela não é Antônia de Tal. Em determinado momento, descobriu-se que o nome dela é Antônia Maria da Conceição. Então já não se escreve mais Antônia de Tal. Como o documento anterior foi escrito no dia 13 de junho, ela foi colocada como Antônia Maria da Conceição. Só que no dia do interrogatório foi no dia 17 de junho. Então ela já tinha dito que o nome dela é Antônia Maria da Conceição e não Antônia de Tal. Então aqui a gente já sabe o nome dela. Vamos lá. E logo no mesmo dia, mês e ano declarados retro, que foi o dia 17 de junho, em ato continuado pelo juiz, foi feito o interrogatório à ré, que se achava livre de ferros e sem coação alguma, feito de modo que se segue. Livre de ferros e sem coação alguma significa que ela não estava com os grilhões, não estava com algemas, certo? Ela estava solta. Perguntado qual o seu nome, respondeu chamar-se Antônia Maria da Conceição. Donde é natural, respondeu que desta freguesia, a freguesia de São José de Mipibu. Perguntada onde mora, respondeu que nesta cidade. Há quanto tempo aí reside? Desde o tempo do seu nascimento. Qual a sua profissão ou modo de vida? Respondeu ser lavadeira e vive de suas agências. Viver de suas agências significa que ela vive de seus próprios trabalhos. Ela é lavadeira, lava a roupa do povo e é assim que ela ganha o sustento dela. Então ela é uma mulher livre, não é uma mulher escrava, como Inocência era. Onde estava ao tempo em que se diz aconteceu o crime? Respondeu que vindo de sua casa, que fica na ladeira da Bica, para a loja de Leitão e Sales, tocou em casa de José Felipe de Santana, onde estava a preta Inocência, escrava do doutor Pedro Francelino Guimarães. Veja que esse documento está ótimo de ler. Se você pode dar zoom nele, ele está bem facinho de ler. Mas não é regra, certo, gente? Normalmente os documentos ficam muito difíceis. Perguntada como se deu a briga entre ela ré e a escrava Inocência, de que resultou sair esta gravemente ferida. Respondeu que, encontrando na sala do mesmo José uma cuia de ovos, perguntou-lhe de onde lhe vinha vindo aquela riqueza. A estas palavras, saiu-lhe de encontro Inocência e disse-lhe que aquela cuia de ovos era dela, e que se ela, Antônia, quisesse, que as quebrasse. Ao que ela retorquiu: eu te desconjuro, olho de sapo venenoso. Nisto, Inocência mudou os ovos de uma cuia para a outra e com a que ficou desocupada, deu-lhe uma pancada na cabeça. Então, gente, começou o babado. Deu-lhe uma pancada na cabeça. À vista desta agressão, ela agarrou-se com Inocência e nesta luta, a mesma Inocência deu-lhe uma dentada no beiço inferior. E ela deu-lhe outra dentada também no beiço inferior. Então vê que elas se engalfinharam, né? Quando chegou José e procurou apartá-las,
mas não conseguiu, porque Inocência continuava a investir sobre ela, armada de um pé de cadeira que na luta se quebrara. Perguntada se ela recebeu alguma pancada de Inocência, respondeu que sim, uma que lhe pegou um dente que ainda se conserva mole, ou seja, ela tomou uma pancada no dente e deixou o dente dela mole, empregando-se, porém, as outras em José e Firmino. Perguntada se não dera, por sua vez, alguma cacetada em Inocência, da qual lhe resultou ficar ela com a cabeça quebrada, respondeu que atirou-lhe mais de uma pancada com o pé da cadeira, mas que não sabe se algum pegou-lhe e supõe que Inocência quebrou a cabeça de encontro à cadeira, que na luta esbandalhou-se. Bom, minha gente, depois de tudo isso que a gente leu, dessa transcrição do documento, fica uma pergunta. Nossa, o que rolou? E aí, se vocês tiverem alguma teoria, esse é o momento. O que rolou? Se alguém quiser que eu volte também para algum momento da apresentação, eu volto também. Mas e aí? Alguém se habilita a tentar adivinhar o que rolou? Eu estou vendo aqui o chat, vi que a Milena perguntou e a Ana Camille também, se eles brigaram pelos ovos. E a Gisele já deu uma outra teoria interessante, que a mulher humilhou ela. Vocês acham que foi mais ou menos por aí? Se foi chifre, jamais saberemos. Vocês estão dizendo que foi humilhação. Quem humilhou quem? Foi Inocência que humilhou a Antônia ou foi a Antônia que humilhou a Inocência? A Antônia humilhou a Inocência. Qual foi a humilhação? Onde é que está a humilhação aí? Só para constar, eu tenho essa teoria também. Eu acho que trata-se de uma... Pelo menos a Inocência, né? Pelo que eu estou vendo que vocês estão dizendo, a Inocência sentiu-se humilhada pelo que a Antônia falou. Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho aqui... Deixa eu voltar. Aqui. De olho na apresentação. Olha, o Caleb disse uma coisa interessante aqui. O documento não fala de humilhação, mas será que ela não está implícita? Porque, vejam, aparentemente, na leitura da Antônia, o que motivou a Inocência a lhe dizer um disparate foi porque a Antônia olhou para a cuia de ovos de Inocência e perguntou para ela assim, minha filha, de onde lhe veio essa riqueza todinha? Quase como quem diz, quem és tu para teres uma cuia de ovos? Outros depoentes, eles vão dizer que quando chegaram lá, viram que em cima da mesa tinha uma cuia de ovos, um cacho de banana e uma garrafa de aguardente. Então talvez fosse essa a riqueza que Inocência tinha lá junto com ela. Pode ter sido por ela ser escrava, pode. Isso a gente ainda não sabe, mas a gente pode... É uma suposição. Uma mulher livre debochando de uma mulher escrava, porque a mulher escrava tinha aquela riqueza. Porém, a Inocência, ela era uma lavadeira, então ela também é uma mulher livre, mas ela não é uma mulher rica. Né? Venhamos e convenhamos, ela também não é uma mulher rica. Já a Inocência, ela é escrava, mas tem uma informação que é interessante sobre esse processo, que vai se tornar mais interessante no final, é que a Inocência, ela não é escrava de qualquer um. Não sei se vocês lembram, mas a Inocência, ela é escrava do doutor juiz de direito Pedro Francelino Guimarães. Ela não é escrava de qualquer um, certo? E como vocês sabem, um escravo, ele é uma propriedade do senhor. À vista do senhor, né? Ele é uma propriedade. No exame de corpo de delito, que foi feito em Inocência no início do processo, é engraçado porque não tinha médico lá em São José de Mipigu para fazer o exame de corpo de delito. Então eles chamam qualquer pessoa que eles acham minimamente capaz de fazer um corpo de delito e vão lá, diz, vai, examine aí a preta Inocência porque ela tomou um cacete aí da
da mulher e precisa fazer o corpo de delito. Aí eles identificam uma série de ferimentos, inclusive ferimentos que são apresentados aqui no depoimento de Antônia. A mordida no beiço, mas principalmente a pancada na cabeça de Inocência, que abriu um rombo na cabeça da coitada, que fez com que ela ficasse vertendo sangue um tempão, e de acordo com esses peritos, essa pancada na cabeça inviabilizaria a Inocência de trabalhar por 25 dias. E o ferimento, é colocado um preço no ferimento, certo? Uma despesa pelo ferimento foi estipulada em 50 mil réis. A Camille está perguntando aqui, a relação da escrava com o senhor pode interferir nisso também? Pode. Pode, porque o senhor está o tempo todo junto da escrava durante o processo, certo? Até porque ele era uma pessoa entendida do direito, já que ele é um juiz de direito, então ele está o tempo todo envolvido com a inocência do processo. Mas aí veio lá, vamos lá. De onde veio a riqueza? A gente não sabe de onde veio a riqueza, mas Inocência tem a riqueza. E aí, aparentemente, segundo a teoria que a gente está montando aqui no chat, Inocência se sentiu injuriada porque a mulher debochou dessa riqueza da cuia de ovos dela. E Inocência disse mais ou menos assim: minha filha, esses ovos são meus e se você quiser, você que venha quebrar. Disparate vem, disparate vai. Antônia achou esse disparate muito maior, olhou para a cara de Inocência e disse: eu lhe desconjuro o olho de sapo venenoso. E foi onde começou a briga de fato. Estou vendo que o Marcelo está perguntando se o ferimento na cabeça da Inocência foi durante ou antes da briga com a lavadeira. Foi durante. O que não se sabe, e essa é a grande questão no processo, é se foi Antônia que deu a cacetada na cabeça de Inocência, ou se Inocência adquiriu essa cacetada esse ferimento, quando ela caiu no chão. Porque o que aconteceu? Elas se engalfinharam uma com a outra, porque para você dar uma mordida no beiço de uma pessoa, você tem que estar muito próximo, né? Coisa que nós não fazemos no período da pandemia. Então, por favor, não se engalfinhem uns com os outros durante uma pandemia. Mas elas se engalfinharam e uma meteu uma mordida no beiço da outra, então elas estavam muito próximas. Nessa treta, Inocência cai por cima de uma cadeira de paus e essa cadeira se quebra. Tanto é que mais lá na frente, no documento, as duas estão armadas de um pé de cadeira, brigando uma com a outra com o pé de cadeira. O que é a questão nesse documento para os policiais, para o juiz? A questão aí não é a questão de injúria, não é nada disso. A questão para ele é quem foi que deu a pancada na cabeça de Inocência, que fez ela verter sangue, que fez ela ficar impossibilitada de trabalhar, e que deu prejuízo para o senhor dela. Quem foi que deu essa pancada? A Antônia diz que a pancada foi por causa da queda, certo? A Gisele, ou Gisele, eu não sei se é A ou O, mas aí tanto faz, falou que foi o homem lá, o doutor, que deu a pancada. A Gisele. Foi ele que deu a pancada. Tem uma outra pessoa indiciada no processo, eu não sei se vocês lembram, mas lá no auto de flagrante, tinha outra pessoa indiciada, que o José Felipe de Santana, é o nome dele. Gente, José Felipe era o dono da casa, que ele tem um depoimento, ele dá um depoimento também, que eu não trouxe para não tomar muito tempo. Eu gostei do da Antônia, porque ela fala os babados como aconteceu mais ou menos, né? O que foi que cada uma disse para outra. Mas ele aparece, de fato, Milena, no final do depoimento da Antônia. Ele estava dentro da casa, ele escutou as duas brigando, ele chegou lá para apartar a briga e ele tomou cacete também. As outras testemunhas dizem que se não tivesse parado a Inocência, ela teria matado a Antônia. Tamanho era a ira que estava nos olhos de Inocência. Mas você veja só, que o coitado do José Felipe, com exceção de Inocência que está com a cabeça quebrada, José Felipe se lascou muito, porque vejam só, ele apanhou tentando apartar a briga e ele ainda foi preso, porque ele foi para cadeia, conforme diz o auto de flagrante. Então a briga aconteceu na casa dele, ele foi apartar a briga dentro da casa dele, tomou uma surra e foi preso por ter tomado uma surra. E veja só, o negócio aconteceu
no dia 12 de junho. O interrogatório foi no dia 17 de junho. Então ele passou 5 dias preso na cadeia por causa disso. Certo? E aí todas essas questões que a gente está levantando são interpretações possíveis do que aconteceu. Certo? A gente não sabe se Inocência se sentiu humilhada, se ela sentiu que o que a Antônia falou foi um disparate. A gente não sabe se elas tinham alguma briga anterior uma com a outra. O que a gente sabe, e que está no final do depoimento da Inocência, que eu acabei não trazendo porque são coisas de formalidade. O juiz pergunta para ela se ela conhece todas as pessoas que estão envolvidas no processo e que depuseram. E ela diz que conhece todas há muito tempo, o que significa que ela conhece a Inocência também há muito tempo. Então, como a Ariane está falando aqui no chat, talvez isso possa ser uma treta antiga, certo? Olha, Marcelo, é uma boa pergunta. Eu acho que é mais fácil ter sido a Antônia, porque o José estava dentro da casa. Ele escutou o barulho, quando ele chegou, o negócio já estava, o pau já estava comendo, solto, entre elas duas. Inclusive, quando ele chegou, elas já estavam armadas do pé de cadeira. Então, eu acho que elas se atracaram na briga e caíram no chão. Talvez a Inocência tenha sofrido mais na queda, né? Ela tenha caído por cima da cadeira. Bom, se a Antônia era sonsa, não sei. Não sabemos. Até porque o documento começa e termina e não tem depoimento da própria Inocência. A coitada estava tão ferida e debilitada que ela não pôde nem depor no processo, certo? E aí o que foi que aconteceu? Eu vou contar para vocês mais ou menos o que as outras testemunhas falaram. São 6 testemunhas, sem contar com o José Felipe e com a Antônia, que eles vão dizendo a mesma coisa. Espera aí que o Adriano tem uma pergunta. Veja que ela pode não ter autonomia jurídica no sentido de que ela não tem jurisdição sobre si mesma, quem tem é o Senhor. Porém, a lógica empregada aqui é que a Inocência, ela é a propriedade de alguém. Então, ela saindo machucada, vocês vejam que o ferimento de Inocência, ele vai ter um custo. No alto do exame de corpo de delito é colocado um custo no ferimento de Inocência, que é 50 mil réis. Quem vai arcar com essas despesas é o senhor de Inocência. Ou, se tiver uma pessoa condenada no processo, é ela que vai ter que arcar com isso, certo? Então, não é bem quem a representa, porque ela não está necessariamente sendo defendida aqui. O que querem saber é quem foi que deu o ferimento que custa 50 mil réis na escrava, que é propriedade de outra pessoa. A Cris está levantando uma pergunta muito interessante, que como essas brigas entre pessoas de camadas populares são tratadas na justiça, certo? E aí vocês podem ir respondendo aí no chat. Para os agentes do Estado, para esse juiz, para os policiais, até para o escrivão, o que será que importa nesse processo? Será que é a injúria que teria sido cometida? Como isso está sendo colocado? Porque apesar de nós termos a fala da Antônia, não é a Antônia quem está escrevendo esse processo. Vejam que ela está livre de forros. Inclusive, a Antônia não sabe ler nem escrever. A assinatura dela nas partes desse processo é feita por outras pessoas, porque a Antônia não sabe ler nem escrever. Mas ela está livre de ferros e forros, livre de ferros, então ela não está presa, não está algemada, mas ela está de frente a pessoas da justiça. Ela é uma mulher pobre, lavadeira, que se meteu numa confusão e foi parar na delegacia, foi presa. E ela está ali de frente com esses agentes da justiça, que estão fazendo-lhe uma série de perguntas. Então, como é que essas brigas nessas camadas populares da sociedade brasileira oitocentista vão ser entendidas por esses agentes da justiça? E outra, o que gera uma briga? Quais razões podem ser elencadas para uma pessoa querer partir para cima da outra? O que é considerado motivo suficiente para você partir para cima de outra pessoa? A sociedade brasileira no século XIX
talvez como a de hoje também, é profundamente conivente com a violência. Era uma sociedade violenta, certo? Inclusive, os castigos físicos, eles eram autorizados no século XIX, do pai para o filho, do mestre para o aluno e do senhor para o escravo. Então, você não tem uma sociedade que se choca com a violência. Você tem uma sociedade que está profundamente acostumada, conivente com a violência. A Ana Luísa trouxe um ponto interessante, que eles estão pensando no doutor, que é o senhor da escrava. No exame de corpo de delito feito em inocência, essa é uma das coisas que os peritos, e aí eu estou colocando peritos entre aspas, né? Porque o próprio documento coloca que eles não são médicos nem nada, são pessoas escolhidas para ver aí os ferimentos da mulher. Que ela vai passar no mínimo 25 dias impossibilitada de trabalhar e que o prejuízo é de 50 mil réis. Então, o que está em questão é a vida de inocência? O que está em questão é a honra de inocência que teria sido injuriada? Ou o que está em questão é o prejuízo do dono da escrava? Vocês acham que sim, como a Milena e a Camille? Essa é uma das possibilidades de interpretação desse documento, certo? Eu acho que não é novidade para ninguém que a justiça ela é um lugar de disputa. Um lugar de disputa em que as relações de poder elas vão se apresentar como elas se apresentam em qualquer outra relação social no nosso mundo. Então, as questões de poder, a balança do poder, ela vai estar incluída na justiça. Especialmente quando a escrava ela é propriedade de uma pessoa tão importante. Pois é, a posição social do dono influencia muito. Influencia, que aí eu vou dar o spoiler, certo? O que acontece? O juiz, ele absolve o José Felipe, ele entende que o José Felipe foi apartado, a briga e acabou se lascando também, então ele é absolvido do processo. Mas a Antônia, ela não é absolvida. Ela é condenada. E aí, eu confesso que eu não sei quanto tempo ela vai passar presa, porque eles não dizem a condenação em anos. Ele diz assim, que ela foi incursa no artigo 200 e tanto do Código Criminal, incursa no artigo 100 e tanto do Código Criminal. E aí, para saber isso direitinho, tem que ir lá no Código Criminal em vigor da época, para ver aí mais ou menos. Ela vai ter que pagar o doutor, Milena, ela vai ter. Eu não sei se ela pagou, certo? Porque o processo termina, não diz se ela pagou, diz que ela foi condenada, mas aí veja só, ela é condenada, muda o juiz em questão, porque na distribuição da justiça no Império do Brasil, você não tinha só um juiz na cidade, você tem também os suplentes. Um juiz viaja, aí muda o juiz. Aí esse novo juiz que entra no processo, ele lê o processo de novo e ele entende, ele lê, né, o despacho do promotor e ele entende que não há provas de que foi a Antônia que fez o ferimento na cabeça da inocência, certo? Porque os depoimentos, apesar de que somente Antônia e Inocência sabem o que aconteceu, mas a Inocência ela não é inquirida em momento nenhum, né? Você tem o corpo de delito dela, mas ela não é inquirida, ninguém pergunta nada a ela. Não sabemos se porque ela estava debilitada ou porque simplesmente não perguntaram, até porque isso não é dito no processo. Esse juiz novo que entra, ele lê os testemunhos e nenhuma das testemunhas viu de fato o que aconteceu, exceto José Felipe, que foi apartar. As outras testemunhas, elas só dizem assim, sei por ouvir dizer, ou então estava passando perto quando vi o amontoado de gente na casa de fulaninho. Então, as testemunhas que estão depondo no processo, elas não viram o que aconteceu, elas ouviram dizer. O juiz novo que entra, ele entende que não tem como ele condenar a Antônia, porque não há provas de que foi ela que fez ou não o ferimento. O que acontece? O documento termina, né? Como eu falei, ele tem 56 páginas. Ele termina, mas apesar do juiz novo que entrar entender que não foi a Antônia que fez esse ferimento, não é colocado nenhum despacho para tirar a Antônia da cadeia. Então o documento acaba e a gente não sabe se a Antônia saiu da cadeia, se ela ficou na cadeia, se ela pagou
o prejuízo, a gente não sabe porque o processo termina, e essa é uma das maiores frustrações que pode acontecer com um historiador que trabalha com esse tipo de documentação. É muito difícil a gente saber quem é culpado ou não, até porque é uma coisa que aconteceu há quase 200 anos. Mas, gente, parece uma novelinha, não parece? A gente fica curioso para saber o que aconteceu no final. Peraí que o Marcelo tem uma pergunta. Tem a possibilidade de, nessa época, durante o inquérito, alguém, tanto Antônia ou durante o interrogatório, omitir alguma informação? Tem. Inclusive, antes de começar o interrogatório, a testemunha coloca a mão em cima da Bíblia e e jura dizer apenas a verdade. E aí fica de acordo com a consciência dela, né? Mas sempre tem a possibilidade dela omitir alguma informação. Ou se não omitir alguma informação, ela combinar, digamos assim, um discurso para ser dito. Isso acontece em outros processos. A Ariane levantou um ponto interessante. Esse processo permite a gente estabelecer relações de continuidades e rupturas, certo? Entre os sujeitos e relações envolvidas nesse processo que aconteceu em 1872, que tipo de relações permanecem as mesmas no Brasil de hoje e que tipo de relações mudaram, certo? Algumas coisas mudaram, outras coisas permanecem a mesma. E a Ariane está levantando que a desigualdade na justiça, ela permanece a mesma. O Adriano também falou, as duas mulheres são apenas o campo onde se materializam disputas entre o juiz do caso e o dono da escrava. Isso é verdade. No campo da justiça, às vezes a gente encontra brigas que não são a briga das pessoas envolvidas no processo. São brigas de gente que está por trás do processo. Eu já encontrei, por exemplo, entre esses documentos, um processo criminal no qual um grupo de escravos literalmente espanca um homem a mando do Senhor. E eles são absolvidos no final. Inclusive, tem uma briga medonha durante o processo. Os escravos espancam uma pessoa, essa pessoa aparentemente, né, não tinha feito nada, mas a mando do Senhor, eles vão lá e espancam um cara. Só que a influência do Senhor, que se eu não me engano era um tenente-coronel de uma família muito importante da região, é tão grande que acaba que os escravos eles não são nem condenados. Isso não está escrito no processo. Não tem lá nenhum promotor, nenhum advogado, nenhum juiz, nenhum escrivão dizendo assim, estou tomando esta decisão com base na autoridade do Senhor. Isso não está dito. Mas isso são coisas que a gente consegue inferir com base nas tensões que a gente vê ao decorrer do processo, certo? Eu já peguei processos também que um juiz briga com a decisão do juiz anterior, que diz que essa decisão não condiz com a nação moderna, como o Brasil, não sei o que lá. E quando você vai pesquisar, você vê que essas duas pessoas eram, por exemplo, de partidos políticos diferentes. Então, essas disputas que estão para além da justiça, elas se manifestam na justiça. Esse tipo de documentação, esse tipo de manuscrito, vejam, Antônia provavelmente escreveu uma carta na vida dela. Inocência, muito menos. Porém, a história das duas está imbrincada numa rede de relações múltiplas, certo? Entre as pessoas com quem elas se relacionavam, nas quais elas estavam no círculo, né? No caso da Inocência, que era escrava de um doutor juiz municipal. Vocês querem fazer mais alguma colocação? Ninguém abriu o microfone. É um pouco esquizofrênico, certo, gente? Porque eu falo, eu não vejo ninguém e também não escuto ninguém, mas aí tudo bem. Se vocês tiverem mais alguma colocação, podem dizer, que eu estou vendo que a gente já está chegando no nosso limite da hora. Então, para concluir a nossa conversa de hoje, pela apresentação que eu preparei para vocês, eu separei 3 questões. A primeira é que as técnicas da paleografia são imprescindíveis na leitura e análise de manuscritos. Espera aí, eu estou vendo uma pergunta. Adriano, eu tenho ideia sim. Por exemplo, no caso da Inocência, o projeto de pesquisa que eu participei, que foi quando eu li esse processo a primeira vez, tinha esse objetivo. Tinha o objetivo de pegar essas fontes,
procurando sujeitos historicamente excluídos das narrativas tradicionais da história, né? Escravos, mulheres, índios, e transformar as questões que nós colocamos para essas fontes em materiais didáticos para trabalhar essas histórias em sala de aula. Então, no caso da Inocência, nós fizemos uma história em quadrinhos que narra o acontecido, e nós colocamos em anexo à história em quadrinhos uma sequência didática que pode servir de referência para o professor trabalhar. Pensando, por exemplo, essas relações sociais entre pessoas pobres, o que motiva uma briga, por que é que a cuia de ovos é chamada de riqueza, por que é que uma mulher livre sai perdendo num processo contra uma mulher escrava, quando foi aparentemente a mulher escrava quem partiu para cima dela, e aí já levanta essas questões que estão por trás desse processo. Essa publicação está para sair, certo? Vai ser disponibilizada, essa publicação está para sair, já foi autorizada pela editora, está para sair, e quando sair, será disponibilizado. Não tem só esse processo da Inocência, a gente trabalhou com 20 processos criminais que tratam de mulheres, índios e escravos, transformamos eles em produtos didáticos, a gente tem mapas, a gente tem jogos, a gente tem jornais que nós produzimos, a gente tem quadrinhos acompanhados de sequências didáticas que servem de indicativos para os professores. Esse projeto foi feito com a orientação das professoras Margarida Dias e Juliana Souza, do Departamento de História. E aí, quando estiver disponível aí, pode ter certeza que eu vou divulgar. O que poderia acontecer se a Antônia não pudesse pagar o doutor? Eu confesso que eu não tenho uma resposta para isso pronta, porque eu teria que ver no Código do Processo Criminal, que aí é uma outra coisa, né? Teria que ir lá nessa outra documentação e lê-la, essa outra documentação, para saber. Mas ela provavelmente ia passar mais tempo na cadeia. Se o juiz pode ter feito alguma intervenção durante o processo? Pode. Com certeza ele pode ter feito. Ele provavelmente devia frequentar os mesmos círculos que os outros juízes que participaram do processo, certo? É aquela coisa dos poderes simbólicos e do capital simbólico, né? Ele não precisa ter colocado uma espingarda na cabeça do outro juiz e disse, decida em meu favor, para que a posição de poder dele não exercesse influência sobre a decisão do juiz. Então, tudo isso são coisas que podem ser pensadas com base nisso. É a segunda conclusão que eu trouxe para vocês. Uma mesma fonte pode suscitar inúmeras questões. Então, esse mesmo documento, ou só esses trechos que eu trouxe para vocês, permitem que a gente pense sobre várias questões da sociedade brasileira do século XIX que ressoam ou não na sociedade brasileira do século XXI, certo? O que é que vai fazer com que seja feita questão X ou Y a fonte, são os interesses do historiador. Se o interesse do historiador é entender a ação da justiça, ele vai ver o que os juízes fizeram, o que os promotores fizeram. Se o interesse do historiador é estudar as camadas populares ou a escravidão, ele vai ver os depoimentos, ele vai ver outras coisas, certo? Algum texto sobre fontes históricas? Vixe, devem ter vários. De cabeça eu não lembro não, mas eu conferindo a bibliografia das disciplinas que eu paguei, eu vou ter vários. Sobre fontes históricas no geral, você diz, ou sobre fontes históricas especificamente? Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail, que aí se vocês quiserem indicação de material, vocês podem mandar um e-mail lá e eu respondo, certo? E, enfim, é isso, gente. A Sociedade Brasileira Oitocentistas, Costumes, Práticas e Experiências. Esse tipo de documentação, como eu falei, permite que a gente entenda permita que a gente entenda e analise uma série de elementos e práticas da sociedade brasileira do século XIX, seja nos seus altos escalões, como no caso dos doutores juízes, seja nos seus escalões mais baixos, seja naqueles que são os excluídos da história, certo? E aí, a Cris pediu para eu aparecer, eu vou aparecer. Estou aqui, este sou eu, certo? Muito obrigado pela atenção, gente. Foi muito bom, porque vocês permitiram que eu fosse atrás desse documento, fazia um tempo que eu não lia ele, certo? Mas aí, quando a Cris me convidou, eu imaginei, nossa, eu vou escolher um documento que tenha babado, treta, confusão, briga, gritaria, xingamento, que é a coisa que o povo gosta, né? Aí eu trouxe esse,
que eu lembrei que foi um dos primeiros que a gente analisou no projeto que eu falei para vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Eu queria parabenizar o Laboratório de Humanidades do Campus Conguaritama mais uma vez sobre essa iniciativa. E é muito bom estar pertinho da UNHB de novo. Gustavo, nós que agradecemos muitíssimo por essa tarde maravilhosa que você nos proporcionou. Claro que eu sabia que haveria muitos elogios, mas aqui fica a nossa gratidão e a felicidade, né, de ter tido um momento tão bacana, tão legal, e que a gente continue no curso para ter outros momentos como esse. Bom, antes de encerrar de vez, né, agradecer de novo a presença de todas as pessoas que estiveram aqui, né, Gustavo realmente conteve a atenção de todos nós, eu não fui nem beber minha água, a garrafinha acabou, mas eu não saí daqui, então agradeço os professores que estão participando aqui conosco, né, eu vi aqui professor Gerardo e os seus alunos do IFRM de Mossoró, vi também professor Thales, gente, muito obrigada, amanhã, nessa mesma hora, às 14 horas, né, começaremos então um novo debate, que vai ser sobre imagens, né? Para isso, a gente convidou o professor Carlos Renato Freire, da UERN. Então, Gustavo, foi maravilhoso, nós adoramos, muito obrigada pela disposição e pela partilha.